Olá, começa agora Negócios e Carreira, Prosperidade Financeira. Você quer ganhar dinheiro? Acompanhe o programa de hoje que você vai saber como reorganizar o teu modelo mental para a prosperidade financeira. Negócios e Carreira é um projeto patrocinado pela DP Total Consultoria. O brasileiro está entusiasmado, os empresários estão retomando o controle das suas empresas. E para colocar a tua empresa no trilho e tomar alta velocidade, você precisa de um planejamento estratégico. E a DP Total Consultoria tem esse projeto para você. Acesse www.dptotal.com.br. Olho de Tigre é um patrocinador que trabalha com desenvolvimento e gerenciamento das emoções. Acesse o site da Olho de Tigre e acompanhe os treinamentos. Galante Design, a empresa que coloca a tua empresa em destaque nas redes e na mídia social. E por fim, a MySkills Inteligência e Performance. Você que é profissional da área de gestão de pessoas, você ainda faz recrutamento usando o currículo, guardando o documento em pastinhas de arquivo morto? Mudou a tecnologia. O MySkills está para isso, ok? Olá, Negócios de Carreira. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Martinhago. Ela é especialista em neurolinguística, diretora do Nefest. E o tema de hoje é finanças, né? O Brasil está vivendo um momento muito diferente já. Já percebo nas empresas que eu atendo uma expectativa positiva, uma motivação dos empresários em começar a retomar os seus negócios. E nós estamos falando em retomada e está totalmente ligado a finanças. Sandra, seja muito bem-vinda ao Negócios de Carreira. Muito obrigado, Douglas, por esse convite, por estar aqui. Espero que seja um bate-papo muito interessante para todo mundo. Ok, será. Eu fico muito feliz com a tua presença. Sou muito grato em ter participado de treinamentos junto com você, na sua instituição, né? Eu aprendi muitas coisas, no primeiro momento, algumas coisas para reforçar a autoavaliação e depois sim aplicar isso no trabalho como profissional, né? Então, primeiramente, muito obrigado. Você também já ajudou a minha família em alguns momentos, né, em alguns pontos que eram para ser tratados. Foram muito bons. E agora a gente está falando de um momento que o brasileiro está numa expectativa diferente, não é? Porque todos nós trabalhamos com o objetivo de conquistar patrimônio, ter uma estabilidade. Alguns falam de encontrar uma profissão ou um emprego que dê estabilidade, uma garantia, né? Eu acredito que a garantia está muito relacionado a competência técnica para que a pessoa permaneça gerando fruto. E o dinheiro está ligado a isso. Com relação a finanças, né? Existe alguma ligação direta entre a emoção, o estado emocional com a questão do dinheiro? Com certeza. Para mim foi um prazer muito grande ter você com a gente. E o que tem a ver essa inteligência emocional com as finanças? Então, o que acontece, Douglas, é que a gente pensa que finanças é um papel, a finanças é o que eu tenho de negócios, de bens, mas isso tudo tem muito a ver com as minhas questões emocionais. Então, dependendo de como você viveu a sua história na infância, isso pode estar determinando a sua vida hoje. Então, não é determinista, né, mas pode estar determinando. Então, o que isso significa? Que aquilo que você vivenciou no passado, ele ficou, de alguma forma, ancorado nos seus músculos. E essa âncora emocional vai determinar quanto você pode ter de movimento financeiro na sua vida ou não. Então, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, né, você é rico? Né? Se você não é, por que você não é rico? E se você já é rico, por que
você não é milionário? E se você é milionário, por que você não é bilionário? Tá? E essa resposta ela vem por quê? Porque eu tenho uma informação que me impede de avançar, de passar desse patamar, de um patamar de pobre para rico, de rico para milionário, de milionário para bilionário. Então, por isso que acontece muito das pessoas crescerem na vida e, de repente, despencam. E toda essa questão de âncora, é importante você explicar o que é essa âncora na PNL, né? Então, são momentos ali que são traumáticos, que aprisiona a pessoa no pensamento. Explica o que é âncora para a gente poder avançar mais. Então, quando nós estamos falando que ancora no músculo, é que você fica com uma memória emocional nesse músculo. Então, as vivências que você teve do nascimento, da concepção, até 3 meses, até 3 anos da sua vida, desses primeiros anos de vida, você está muito influenciado pelas emoções da mamãe. Ok. Então, se a mamãe teve um evento traumático, ela teve alguma emoção forte relacionada à finança, você vai criar uma memória emocional relacionada àquilo. Dá um exemplo dessa memória forte, por exemplo. Por exemplo, a mamãe foi para o parto e faltou dinheiro para comprar o enxoval. Ok. E ela vai para esse parto triste porque ela não sabe se vai ter recursos, por exemplo, para comprar roupa, para comprar fralda, para comprar mamadeira. Porque isso parece só um problema daquele momento. O que isso pode influenciar, por exemplo, nessa criança num futuro? Então, essa informação de tristeza por não ter dinheiro para uma passagem da vida do filho, ficou ali a informação. Aí essa criança cresce, se torna um adulto, e agora ela tem a oportunidade, por exemplo, de entrar numa grande empresa fora do país. Ok. Tá? Essa informação de não ter dinheiro, de não saber se vai conseguir cuidar dessa criança quando nascer, pode ser disparada nesse momento profissional. De forma inconsciente, volta na memória dela. Isso, aí ele vai dizer assim, eu acho que eu não vou aceitar essa proposta, porque eu não sei se eu vou ter condição de sobreviver lá. Então, uma coisa besta, vamos dizer assim, que não é besta, sim, porque é um sofrimento, sim, mas eu quero dizer assim, uma coisa simples. Sim. Pode estar influenciando você nos negócios. Toda uma prosperidade. Toda uma prosperidade, por exemplo, no que diz respeito a passar no vestibular, no que diz respeito a, por exemplo, passar numa OAB. Então, se uma criança teve um parto difícil, ela pode ter dificuldade. Já foi ancorado ali. Foi ancorado, ficou uma memória de que qualquer passagem é perigosa. Sim. Então, eu não passo no vestibular porque vai ser perigoso. Eu não passo porque tudo que é novo, né? Tudo aquilo que eu vou enfrentar de território novo. Que é uma vida nova, que é um processo novo. Então, isso é um exemplo de como essa informação fica no músculo. E eu tenho também essas informações aí no caso de finanças. Né? E como que eu posso saber se eu tenho uma informação de finanças? Por exemplo, se uma pessoa ganha dinheiro, né? Você trabalha, você entra muito dinheiro na sua vida, você tem bons rendimentos, mas esse dinheiro não fica. Ok, não consegue retê-lo, né? Não consegue reter, mantê-lo, né? Você não consegue investir, você não consegue avançar. Isso pode estar indicando que você tem uma memória emocional conflituante com o pai. Isso não significa que você tem problema com o pai. Existe, você falando de pai e mãe agora, existe uma ligação com relação às emoções e a prosperidade em relação ao sentimento do pai e ao sentimento da mãe. Você falou um exemplo aí, então, digamos, a criança no ventre da mãe, a mãe falou, faltou alguma coisa, isso vai depender também da intensidade dessa emoção, não é? Sim. Se for uma situação, estou triste, faltou alguma coisa, mas estou feliz que meu filho vai nascer, é uma coisa. Agora, se ela fala assim, nossa, está faltando coisa, não comprou o berço que eu queria, comprou o carrinho mais simples, o carrinho de bebê mais simples, o enxoval está incompleto, e a pessoa começa a reclamar com mais intensidade, né, gera um sentimento mais forte. Isso em relação ao sentimento da mãe, não é? Isso é certo, pode estar influenciando muito, mas o que vai determinar também a gravidade disso tem a ver com a questão de sobrevivência. Tá. Se a mãe sente
Ah, entendi. que isso vai pôr em risco Entendi. a vida desse filho, aí sim isso tem uma marca profunda. Mais forte, né? Exato. Entendi. E não precisa ser um risco de sobrevivência real. Ok. Pode ser daí um risco de sobrevivência imaginário dela Sim. por conta das histórias que ela passou. Ok. Então, é por isso que a gente vai transmitindo de geração em geração aquilo que na Bíblia é dito como maldição. Sim. Né? E aí as pessoas falam assim, por que a gente transmite as maldições e não transmite as bênçãos? Né? E com relação ao pai, ao sentimento do pai, a bênção do pai, a prosperidade do pai, a continuidade, qual que é essa ligação? Então, tá, você falou com relação ao nascimento do filho. Agora, pegando esse exemplo que você disse, aquele que consegue ganhar dinheiro, tem uma facilidade para ganhar dinheiro, mas não consegue reter ou manter esse dinheiro e transformar isso em propriedades, em casas, carros, enfim, aplicações bancárias e acaba perdendo dinheiro. Depois consegue ganhar de novo e não retém. Sabe aquele avião que vai decolar e ele não consegue pegar teto? Ele tem força para sair do solo, mas não tem energia suficiente, força para fazer aquele voo cruzeiro. O que é isso? Então, aí eu tenho que dar uma olhada para a minha história depois dos 3 anos. Ok. Dos 3 aos 7. Porque dos 3 aos 7 anos é que começa o papel paterno, que começa essa cópia paterna. Tá. Então, como o pai lidou com as finanças nessa fase, né, os conflitos que teve familiares por conta do dinheiro, a relação do pai com o dinheiro, com a mãe, com o filho. E o que ele verbalizava também? também? Ele verbalizava, as crenças. Então, isso são informações que ficam lá, quietinha. Tá. Tá? Um dia, se você sofre alguma coisa parecido, aí você pode ter um problema em relação a isso. Eu tive uma vez um cliente que eu atendi, em que o pai se separou da mãe. Tá. E ele fez uma escolha de ficar com o pai. Só que a mãe era mais rígida e o pai era mais flexível. E aí o que aconteceu? Como a mãe dava mais apoio, ele ficou com o pai por causa das facilidades, Tá. mas ele sofreu por solidão. Então, o que aconteceu? Hoje, na vida dele, ele não consegue ter prazer com o que ele ganha. Tá. Por quê? Porque se ele tiver prazer, ele vai ficar só. Então, sim. ele não pode copiar o modelo do pai. Sim. Né? De levar uma vida mais tranquila, mais à vontade, mais feliz. Porque se ele fizer isso, ele vai ficar sozinho. Então, em relação ao dinheiro, existem 2 tipos de frustração, não é? Aquele que tem e aquele que não tem, né? Aquele que tem. Aquele que não tem, ele sofre porque, poxa, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo prosperar. Aquele que tem muito e, ao mesmo tempo, também sofre solidão, infelicidade e até acaba usando o próprio recurso para conquistar o carinho, o amor, as pessoas próximas, não é verdade? Exato. E como que é essa relação da emoção e o sentimento em relação ao ter e ao não ter dinheiro? Quanto que isso você percebe que as pessoas sofrem com isso? Então, o que mais vai determinar se eu tenho ou não tenho o dinheiro é o quanto esse dinheiro vai me proporcionar vida. Porque nós temos o nosso sistema límbico e o nosso sistema reptiliano, que são nossas memórias primatas, e ele vai estar, então, dizendo, eu chamo o sistema límbico de macaco, né? Tá. Então, o nosso macaco ali, ele aprende com alguns erros, Tá. mas ele não sabe projetar futuro. Sim. Então, Porque ele vive muito hoje, né? Ele vive o hoje, mas ele sabe pensar no ontem. Ah, sim. Tá? Mas ele não sabe projetar o futuro. Sim. Então, ele só sabe que eu fui infeliz um dia. Sim. Ele tem o hoje e o ontem, né? O hoje e o ontem. Ele Tá. não tem o futuro. Tá. Então, o que acontece? Eu sou um só. Tá. Eu tenho uma mente só, mas ela funciona dupla. Então, o que acontece? Eu tenho uma mente consciente. Tá. É uma torneira só que sai água quente e fria. Ao mesmo tempo, Ok. dependendo de como tá. Posso me queimar ou me congelar. Exatamente, Ok. vai ter essa regulagem. Então, se eu estou na mente consciente, então eu posso decidir o que fazer, o que eu quero, aonde eu vou. Eu posso planejar as minhas finanças, eu posso planejar viagens, eu posso planejar desenvolvimento de empresas. Tudo muito lindo, Ok. tá? Que é o meu cérebro racional, minha mente consciente, isso que a gente chama de ser humano. Ok. Ok, eu planejei tudo, tá tudo perfeito. O macaco concorda? Tá. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente está chegando no momento do intervalo, já você vai falar sobre o macaco, né? Essa questão aí do instinto e tudo mais. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco.